Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Honório e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ignorem essa minha cara, porque aqui tá muito calor e eu tô suando e não tem como eu ligar ventilador nada porque vai fazer muito barulho. E tem uma luz aqui na frente, então deixa mais calor ainda, então ignorem. Mas hoje eu vim falar um pouco sobre o meu pós-parto e eu vou falar também sobre a amamentação. Eu vou falar num único vídeo porque eu acho que se eu for falar só uma das partes vai ficar muito pequenos vídeos, então já vou aproveitar e vou falar sobre os dois temas. Eu não fiz roteiro de novo. Eu nunca faço roteiro, então eu vou falando aqui conforme eu for lembrando. Eu acho melhor, porque se eu faço roteiro, eu travo mais pra falar, eu fico pensando no que eu escrevi. Então, eu vou falando aqui conforme eu for lembrando, vai ser assim. Pra vocês entenderem melhor tudo, o pós-parto, a amamentação, eu sugiro que vocês assistam os vídeos do meu relato de parto, porque eu contei muita coisa lá que se você não assistir aqui, você não vai entender muito bem. Então corre lá e assiste se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então assistam para vocês entenderem algumas coisas que eu vou falar aqui. No meu relato de parto, eu contei que o Miguel ficou na UTI, né? Ele ficou uma semana na UTI, ele entrou na UTI na segunda, na madrugada de domingo para segunda, e ele saiu no sábado. Então, o começo do meu pós-parto já foi daquele jeito, né? Porque na primeira noite que eu fiquei com o Miguel no hospital, eu tava com a cesárea. Porque se você assistir meu relato de parto, você vai ver que eu tive que fazer cesárea no final. Eu tentei normal, mas eu tive que fazer cesárea. Então, eu tava com a cesárea e o Miguel, ele não dormiu. E aí eu fiquei a noite inteira de cesárea, assim, com ele no colo. Eu contei também que a minha irmã tentou me ajudar, mas ele não ficava com ela, ele só ficava comigo. E aí eu fiquei a noite inteira balançando ele no colo, balançando, a noite inteira mesmo, sem brincadeira, eu quase não dormi. Se eu dormir meia hora foi muito. E aí eu sentia a minha cesárea queimar muito do lado. Queimava muito. Tinha a hora que eu tinha que entregar o Miguel pra minha irmã pra eu sentar um pouco, porque minha cesárea queimava muito. Só de eu falar, eu sinto ela queimar. Mas queimava muito mesmo, eu sentia muita dor nela. E aí, como eu disse, o Miguel ficou internado na UTI e eu tive que vir pra casa. A minha cidade é 70 quilômetros da cidade que ele ficou internado. Eu tive que vir pra casa porque o hospital não tinha como me segurar lá. E aí eu vim pra casa e ele ficou lá. Lá no hospital, agora falando um pouco sobre a amamentação, eu ia de 3 em 3 horas amamentar o Miguel quando ele não estava de sonda. Porque se ele estava de sonda é porque o problema dele estava um pouco piorzinho, ele tinha piorado um pouquinho. E aí ele não podia mamar porque ele podia engasgar. Por causa que o problema dele era na respiração. Então, eu dava mamar de 3 em 3 horas desde que ele pudesse mamar. Então, eu ia lá de 3 em 3 horas e isso não era suficiente pro meu peito não empedrar, porque meu peito enchia muito. E lá no hospital, eles não me falaram nada sobre tirar leite, sobre massagear. Essa parte eles deixaram muito a desejar lá, porque eles não me explicaram nada. Eu era mãe de primeira viagem, eu nem fazia ideia. Aí eles não me explicaram. Quando eu cheguei aqui em Santa Rosa, tava tudo bem, né? Na minha cidade, tava tudo bem. E aí, um dos dias eu acordei e eu não conseguia levantar. Eu tava deitada assim de barriga pra cima, por causa da minha cesárea, eu não conseguia deitar de barriga pra baixo. E eu não conseguia levantar. Aí eu pedi pro Alex me ajudar. Quando ele me levantou, eu senti o peso. Meu peito tinha empedrado. E doía tanto. Quando fala sobre empedrar, é realmente isso. Vira pedra. Eu não conseguia nem levantar nem andar. A minha respiração era difícil respirar. Nossa, é uma sensação muito ruim. Muito ruim. Eu nunca tinha passado por isso. Então, eu pedi pro Alex pra gente ir atrás de uma bombinha pra tirar leite. Aí eu já mandei mensagem pro Marcelo, né? A Marcelo sempre me salvando. Sempre que eu preciso saber alguma coisa, eu já mando mensagem pra ela perguntando. E aí a Marcelo pegou e falou assim, então, você tem que massagear pra desempedrar e depois ir tirando leite, né? E aí eu fui atrás de bombinha pra ver se eu conseguia dar um jeito naquilo, porque tava horrível. O Alex, a gente foi em alguns lugares, e aí eu achei uma bombinha. Depois eu mostro ela, eu achei que ela tava aqui, mas ela não tá. Qualquer coisa eu ponho uma foto dela, de qual foi que eu usei. E aí eu peguei e comecei a massagear. E doía tanto, gente. Dói muito. Chegava a doer até as costas. Eu fazia massagem no peito aqui na frente e chegava a doer as costas de tão doído que era. E aí eu comecei a massagear e tirar leite, massagear. Eu e o Alex, a gente deve ter ficado. E ele me ajudou
A gente deve ter ficado umas 3 horas tirando leite. Encheu um baita copo de tanto que a gente ficou ali. E aí depois eu comecei a fazer isso sempre, até o Miguel sair da UTI, né? Eu comecei a fazer isso todo dia. Na verdade, eu fazia mais de uma vez por dia, porque eu tenho muito leite, enche muito rápido o meu peito. Então, eu tinha que fazer isso mais de uma vez por dia. E aí eu fiquei fazendo isso até o Miguel sair do hospital. Quem já passou pelo pós-parto deve saber do que eu tô falando. Mas o pós-parto, ele é muito difícil, não só fisicamente, ele é muito difícil emocionalmente. Porque imagina, você passa 9 meses com o seu corpo em mudança, para receber um bebê, para gerar uma vida, né? E de repente você passa por um parto. Gente, a cabeça fica a mil a cabeça. Eu não sei explicar a forma técnica, mas você fica cheia de emoção. Eu fiquei muito emotiva no pós-parto, eu lembro. Eu lembro que qualquer coisinha eu chorava. Teve uma vez que a gente chegou aqui em casa e aí eu tava muito triste porque o Miguel tava na UTI. O pós-parto já é difícil. Imagina você ter que deixar o seu bebê e vir sozinha pra casa, né? E aí eu tinha acabado de arrumar a malinha dele de novo, porque eu tinha bagunçado no hospital. Eu tinha acabado de arrumar a malinha dele, que inclusive ele não usou a sair da maternidade porque ele tava lá na UTI. E aí eu tava muito triste, eu peguei e deitei na cama. E aí o Alex deitou do meu lado e um dos meus cachorros pulou na cama e quase pulou em cima da minha cesárea. Não deu tempo dele pular, mas aí eu tirei ele rápido e o Alex acabou gritando com o cachorro. E eu chorei horrores por causa disso, porque ele gritou com o cachorro e por causa do susto que eu tomei na hora que o cachorro pulou, quase pulou em cima da minha cesárea, né? Era recente. E aí eu chorei um monte. Qualquer coisinha que me falava, eu chorava. Eu praticamente chorava o dia todo. Ou chorava, ou tava muito nervosa, ou eu tava muito feliz, muito, tipo, rindo do nada, e de repente batia a tristeza, eu chorava de novo. E aí eu lembrava do Miguel. Gente, eu dormia chorando todo dia, pra falar a verdade, porque eu queria que o Miguel estivesse aqui, e aí na hora de dormir ainda era mais difícil, porque é a hora que, normalmente, né, é a hora que você para pra pensar. E aí o Miguel não tava aqui, aí que eu chorava mesmo. Depois o Miguel saiu do hospital. E lá no hospital, eu não conseguia colocar ele pra mamar direito. A enfermeira vinha, colocava a boca dele no meu peito. E aí, quando ela saía, ele tirava, eu não conseguia colocar de volta. Parecia que ele não abria a boca do jeito que ele teria que abrir, porque a mãe não sabe amamentar. Mas o bebê não sabe mamar ainda, né? Ele também aprende isso. É claro que já é biológico, né? Eles já sabem que ele tem que mamar, mas ele ainda não sabe como fazer. Então ele não abria a boca o suficiente. O bebê ele tem que pegar a parte toda. E o Miguel ele pegava só o bico do peito. E aí rachou o meu peito, meus dois peitos, um ficou pior. E aí doía muito quando eu ia colocar ele pra mamar. Só que ao tempo que ele ficou na UTI, eu fiquei aqui em casa, eu recuperei ele. Ele ficou bom de novo. E aí quando o Miguel chegou, na verdade, sobre a amamentação, por que eu não fiz um vídeo separado? Porque eu não tenho muito o que falar. O Miguel pegou muito rápido, muito bonitinho. Era um momento que eu gostava muito, que era amamentar o Miguel, porque é uma conexão muito grande. O bebê, ele fica olhando pra você, é um momento muito legal. E aí, eu gostava muito de amamentar o Miguel, então pra gente sempre foi muito bom. O Miguel, ele mama livre demanda, eu não dou em horários certos, quando ele quer eu pego e amamento ele. O Miguel, ele mama bastante, eles falam que menino mama mais, né, que menina, não sei também, eu não tenho menina, mas eles falam que sim. E o Miguel, ele mama bastante mesmo. Aí, voltando ao pós-parto, o Miguel saiu da UTI, né, e aí eu fiquei com ele lá. O primeiro dia foi difícil, o segundo eu já tinha pegado as manhas. No primeiro dia eu não sabia nem vestir ele, não sabia trocar a fralda direito, não sabia fazer nada, praticamente. E aí eu peguei a manha, né? Eu fui pegando as manhas, fui aprendendo. Só que no hospital eu sempre tinha uma enfermeira ali, né? Se eu precisasse, eu tocava lá um negocinho, a enfermeira vinha. Eu tinha alguma dúvida, eu tocava. E aí deu alta pro Miguel, aí cai aquele medo, né? Agora eu vou ter que cuidar de um bebê, eu não sei cuidar de um bebê, eu não sei como que eu faço, eu vou ficar sozinha. Porque, assim, aqui em casa todo mundo trabalha, né? Sou eu que fico aqui em casa. E aí eu tinha muito medo de ficar sozinha com o Miguel. Muito medo mesmo. O que me aliviou um pouco é que uma semana depois o Alex ia sair de férias, então eu ia ficar sozinha com ele. Mas no começo eu fiquei com muito medo.
E aí, o que acontecia? De manhã, eu ficava sozinha com ele, e à tarde a minha sogra vinha me ajudar, né? Ela foi muito fofa nessa parte, porque eu tinha muito medo de ficar com o Miguel, porque ele engasgava, ele tinha refluxo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o Miguel. Mas ele teve refluxo no começo, então ele engasgava muito. E aí eu tinha muito medo dele engasgar comigo e eu tava sozinha aqui, ou acontecer alguma coisa e eu não consegui fazer nada. Eu acho que todo mundo tem esse medo, né? Então quando eu saí do hospital já caiu um medo nas minhas costas, medo de dar banho, medo de fazer tudo. E aí a gente se sente muito incapaz, né? Você fala assim, eu não vou conseguir cuidar de uma criança. Hoje eu já tiro de letra isso aí, né? Eu fico com ele o dia todo, mas é muito difícil no começo. Sem contar que eu estava operada, né? No começo é bem difícil. Qualquer força que você faz, você acha que vai estourar tudo os pontos. Também tem a dor, eu sentia bastante queimação, né? Porque eu acho que eu não respeitei direito. Porque no começo eu fiquei muito tempo em pé com o Miguel no colo. E o Miguel nasceu pesado, né? Ele é pesado, ele nasceu com 4,455 kg. E aí ele só foi engordando, né? Agora ele já deve estar com 7,300 kg. Ele tem 3 meses. Mas eu sentia muita dor na minha cesárea. Ela por fora tava tudo bem bonitinho, mas eu sentia queimar muito por dentro. E aí eu tinha que cuidar de criança. O que me ajudou muito foi fazer uma rotina. O Miguel chorou, mas já tá tudo bem, eu já fiz ele dormir. Então, voltando, como eu disse, eu tinha muito medo de ficar sozinha com o Miguel. O que me ajudou muito foi criar uma rotina. Então, eu criei uma rotina que, inclusive, eu uso até hoje. Que é assim, a gente acordou, eu já faço tudo que eu preciso fazer. Eu troco a fralda dele, eu troco a roupinha, porque o Miguel, ele transpira muito, ele sua muito. Então, eu já troco a roupinha dele, e aí eu sento com ele no sofá em uma posição que ajuda muito, que eu coloco ele na minha perna, encostado na minha perna, porque aí ele faz cocô mais rápido, porque normalmente à noite ele não faz cocô, ele só faz xixi. E aí de manhã ele faz, e aí eu coloco ele sentadinho assim pra ele fazer cocô. Aí depois disso ele mama um pouco, ele dorme de novo, aí ele acorda. Aí eu brinco um pouquinho com ele porque o Miguel já tá numa fase que ele fica mais tempo acordado. No começo, no começo ele dormia praticamente o dia todo. Era acordar, mamar, dormir, acordar, mamar, dormir. Agora ele tá numa fase que ele fica mais tempo acordado, ele brinca, eu ando com ele. Então, eu criei uma rotina assim, aí vai chegando de tardezinha, a gente dá um banho nele. Então, quando tá muito calor, eu dou dois, né? Então, eu fui criando uma rotina que me ajudou muito. Aí de tarde, no começo, no primeiro mês, a minha sogra vinha todo dia à tarde. Porque no primeiro mês, o que aconteceu? Isso tem a ver com pós-parto, eu não tinha falado. Ai, tem uma cabeça agora. Mas, no primeiro mês, o Miguel teve cólica e refluxo, né? A gente tinha falado do refluxo. Ele teve cólica, mas o pior foi o refluxo. Então, ele não dormia. Eu ficava muito cansada, porque o primeiro mês eu ficava a noite inteira acordada. E aí eu tava tentando acostumar ele no berço, no carrinho, e ele não ficava em nenhum dos dois. E aí eu ficava a noite inteira acordada. Então minha sogra vinha à tarde, ficava com ele pra eu dormir. Eu só acordava pra amamentar ele, porque o Miguel não pegou nada, ele não pegou chupeta. Não vou dizer que eu não tentei dar. No começo eu não ia dar, eu já tinha colocado na minha cabeça que não ia, mas depois começou a ficar muito difícil. Eu tentei, mas ele não pegou. Ele, como mamou no peito desde que nasceu, ele joga a chupeta longe, ele mama, ele pega na chupeta como ele mama no peito, que é empurrando com a língua, né? Então ele joga a chupeta longe. E aí ele não pegou chupeta, ele não pegou mamadeira. Eu comprei o NAN, porque lá no hospital ele tomava NAN também. E aí eu fiquei com medo do meu leite não engordar ele, né? Não sustentar, né? Por mais que eu já tinha ouvido, inclusive da Marcele, que não tem essa de leite fraco, né? Mas eu fiquei com medo, então eu comprei o NAN e ele não pegou. Ele não bebeu. O negócio de NAN tá ali, eu preciso doar, porque ele não quis. E aí eu só acordava pra alimentar ele, deitava de novo e minha sogra ficou comigo, me ajudou muito, muito mesmo, porque eu conseguia descansar o que eu não conseguia descansar à noite. E aí, depois que o Alex entrou de férias, como o Alex estava aqui comigo, ela parou de vir, né? Mas a gente leva ele lá todo dia pra ela ver ele, porque eles são bem apegados no Miguel. Então, eu parei. O Miguel começou a dormir à noite, inclusive hoje, ele dorme a noite toda. E ele acorda umas 2 vezes pra mamar. E quando acorda, né? Quando acorda, às vezes ele nem acorda. Então, tá muito mais fácil essa parte também, eu consigo dormir. Mas no começo foi muito difícil, eu ficava esgotada, gente.
Se eu fechasse o olho por mais de 3 segundos, eu dormia, de tanto sono que eu tinha. Pós-parto é uma coisa muito ampla. É difícil falar sobre tudo que a gente passa no pós-parto. Só quem passa sabe explicar. Mas é muita mudança. O seu corpo tá totalmente diferente do que era antes. Porque primeiro a gente acostuma com o nosso corpo antes da gravidez. Depois a gente acostuma lá com a barrigão grávida. E aí o bebê sai, o corpo tá diferente. No começo o corpo fica muito estranho. Eu não sei se eu tenho foto do meu corpo, eu nem lembro se eu tirei. Mas eu lembro que no começo eu odiei, eu achei que ia ficar daquele jeito. A barriga ela fica muito escura. Fica muito flácida também, porque a pele esticou, né, gente? É óbvio. E aí, ainda bem, a minha voltou muito rápido, ainda tá no processo, né? Mas ela voltou muito rápido. Eu lembro que quando o Miguel já tinha feito 1 mês e meio, 2 meses, ela já tava bem melhor. Porque a gente fica muito mal, realmente, com o corpo no começo, é normal. E aí junta tudo, né? Junta é, as emoções normais do pós-parto, aquele misto de emoção, aquela, na verdade, uma onda de emoção que vem, né? Você nem sabe o que você tá sentindo. Junta o cansaço de ter que cuidar de um bebê, porque um bebê exige muito da gente. Principalmente recém-nascido. Exige seu dia todo. Você não acha que, gente, vocês caíram, tá tudo bem. Meu celular resolveu cair aqui do negócio. Tomei um susto, mas tá tudo bem. Mas como tudo passa nessa vida, né? Aquela fase mais difícil pra mim passou. É claro que vão vir outras fases difíceis. Ser mãe é um desafio eterno, né? Como dizem. Cada hora chega uma fase diferente, um aprendizado diferente também, né? Então, se você é mãe que acabou de ter bebê e acha que vai ficar cansada assim pra sempre, passa um pouco. É claro que a gente tem cansaço. O Miguel mesmo, ele quase não fica no carrinho, na cama, ele quer ficar colo, colo, colo. Ele quer ficar no colo sempre, ele adora um colo. E aí acaba que eu tenho que ficar ali com ele o tempo todo. Mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Não é só cansaço também. E agora pra mim tá bem melhor. Eu consigo fazer minhas coisas, inclusive, né? Eu consigo fazer minha unha, eu consigo fazer as coisas que eu preciso. É claro que normalmente alguém fica com ele pra mim. Se ele não tá no carrinho, se ele não fica dormindo, eu pego e dou ele pra alguém, porque agora ele fica com outras pessoas. Então agora tá bem melhor as coisas. Eu não tenho muito o que falar sobre a amamentação, como eu disse, porque graças a Deus com o Miguel foi muito fácil, não foi muito difícil. Depois que ele veio pra casa foi muito rápido, ele mama bem, livre demanda, como eu disse. Eu sei que talvez alguém tenha algum problema com a amamentação. Eu não sei muito bem fazer como explicar ou ajudar em relação ao bebê pegar o peito, mas eu tenho algumas dicas sobre quando machuca, né? Tem gente que fala que casca de banana resolve. Mas o que resolveu pra mim foi passar o próprio leite no peito. Você aperta ali, na hora que sai o leite, você passa em volta. Foi o que resolveu pro meu peito parar de ficar rachado e aí não doeu mais. Mas de amamentação é isso, não tem muito o que falar. Se surgir alguma outra coisa, eu volto e faço outro vídeo. Sobre o pós-parto também, eu vou fazer um vídeo falando sobre como é minha rotina agora com o Miguel. Mudou algumas coisinhas, mas basicamente é a mesma rotina que eu falei. Eu vou gravar um vídeo sobre a nossa rotina. Mas é isso, o pós-parto, quem passar por isso já pode ficar preparado. Quem for passar, né, já pode ficar preparado, porque você parece doida. Pô, o pessoal deve achar a gente doida, né? Não, mas falando sério, não é que a gente seja louca, fique louca, né, gente? Mas as pessoas precisam entender que é muito difícil pra mãe. Normalmente quando o bebê nasce, enquanto a mãe tá grávida, é ela, né? É toda a atenção pra ela, e depois que o bebê nasce, a atenção vai pro bebê e a mãe fica de lado, muitas vezes, né? Acredito eu que na maioria das vezes as pessoas meio que esquecem a mãe, né? E aí a gente tá lá cheia de emoção, a gente tá feliz porque tem um bebê, mas também tá muito cansada. E muitas vezes você tá com dor, você tá passando ali por um processo que o seu corpo mudou muito. É muito difícil pra mãe, as pessoas precisam lembrar mais da mãe depois do parto, né? Porque, e ainda bem eu tenho pessoas que sempre estão aqui comigo, né? Principalmente depois que eu saí do hospital, que eu tava bem triste. Tinha bastante gente aqui comigo, inclusive me fizeram uma cesta pra mim quando eu cheguei do hospital, com uma canequinha com o rostinho do Miguel. Vou colocar aqui do lado que elas fizeram pra mim, a minha irmã, a Marcela e a Laiane.
E o meu cunhado, o Alessandro, eles fizeram uma cesta pra mim e pro Alex. O Alex também ganhou uma caneca, eu vou deixar a foto aqui. Normalmente a mãe é esquecida, mas comigo não foi 100% assim, com algumas pessoas é. Mas eu tenho pessoas que sempre me perguntam como eu estou, antes de perguntar ainda do Miguel, né? Porque às vezes a pessoa só quer saber do bebê e esquecer a mãe. Mas comigo não foi totalmente assim, ainda bem. Mas as pessoas precisam mesmo lembrar mais da mãe, porque é muito difícil essa fase. E não teria um bebê se a mãe não tivesse gerado. Bom, eu acho que foi isso. Eu falei tudo. Falei sobre a amamentação, né? Falei sobre como o pós-parto é difícil, porque é muito difícil. É muito gratificante você ter seu bebê, mas é muito difícil o pós-parto. E vai melhorando a cada dia, né? A gente vai aprendendo. Hoje eu já sou craque em tudo. Qualquer coisinha que o Miguel faz, eu já sei o que ele quer. Se ele tá chorando, eu já entendo o que ele quer, porque no começo eu nem sabia o que ele queria, do que ele tava chorando. Agora eu sei quando é fome, eu sei quando é sono, eu sei quando é sua manha. A gente vai pegando o jeito, né? Ainda bem. E agora tá tudo muito mais fácil, tudo melhora, né, com o tempo. Então esse foi o vídeo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu trago uma parte 2, ou venho falar com vocês rapidinho sobre isso. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero ter falado. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o pós-parto, sobre a gravidez, pode deixar aqui embaixo que depois eu faço um vídeo respondendo. Me sigam no meu Instagram, que eu vou deixar aqui do lado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.